Olá, sejam bem-vindos ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês aqui mais um vídeo de Excel VBA. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cadastro, sobre validação de dados, tá? E eu vou explicar aqui um pouquinho da importância. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, porque eu não consegui postar vídeo na semana passada, né? Hoje eu tenho aí um tempo um pouco escasso para poder gravar, né? E no dia que eu tinha essa disponibilidade foi justamente o dia que eu não estava me sentindo muito bem. Mas hoje estou melhor e estou conseguindo aqui gravar um vídeo para vocês e vou postar aí nessa semana, tá bom? Mas o vídeo de hoje, a ideia é a gente ter aí um formulário, geralmente a gente utiliza formulários para cadastro, e a ideia é que a gente consiga validar esse cadastro, né? Porque como a gente bem sabe, ou como você deve ter percebido, às vezes a gente faz ali um formulário bem explicativo e nem sempre ele é atendido da maneira correta, né? Como por exemplo, aqui a gente tem um campo de CPF, tá? Um exemplo bem prático que acontece, é comum no dia a dia. A gente tem um campo de CPF. Estima-se que a pessoa coloque o CPF, os números de CPF, ou não coloque nada. E aí vem a pessoa e escreve aqui o usuário não possui. E às vezes isso atrapalha muito a sua análise futura na hora de extrair os dados, que estima-se que esse campo é um campo para receber números, ou no máximo um número no formato de CPF, tá ok? Então a ideia é que a gente consiga, como esse primeiro campo aqui, que eu já utilizei o código, quando eu digito qualquer palavra, eu estou digitando qualquer letra, qualquer tecla do meu teclado, e ele não está respondendo a execução. Mas se eu digito um número, ele começa a responder essa execução. E automaticamente ele insere ali, eu não estou colocando essa barra manual, tá? Conforme eu vou digitando, ele vai fazendo a inserção das informações de números e das barras nas respectivas posições. Eu consigo fazer essa manipulação, né, e evitar com que tenha desvio nesse cadastro, erros nesse cadastro, tanto aqui em relação a datas, CPFs, CNPJs, dentre outras informações aí de um formulário comum de cadastro, tá? Eu vou mostrar como que a gente faz esses itens que eu tenho aqui, que é data, CPF, CNPJ, CEP, telefone, celular e moeda, e vou deixar à disposição tanto esse conteúdo aqui, essa planilha com o link na descrição, vou deixar também o link da onde a gente está utilizando, né, essas informações, esses dados, né, esse código já pronto, o link da onde a gente está aproveitando para que você possa visualizar o conteúdo original. E vou fazer aqui algumas adaptações ao vivo para você ver como que você pode adaptar aí para o seu projeto, né? Porque aqui a gente tem registros comuns, mas você pode ter aí um registro específico, um formato de matrícula da sua empresa que são 2 números seguido de um traço e mais 5 dígitos, enfim. E você vai ter aí autonomia para poder editar esse código, tá? Uma outra validação que eu fiz aqui também é que a gente sabe que datas, elas estão aqui, geralmente tem esse formato padrão, 2 dígitos para dia, 2 para mês e 4 para anos, se for o padrão brasileiro. Se for o padrão americano, ele tem aí suas diferenças. Mas beleza, quando eu atualizo aqui, ele tá ok. Mas se eu coloco aqui, e o que acontece, né, de eu colocar aqui dia 32. Dia 32 não existe. A gente sabe que o nosso calendário, ele vai do dia 1º no máximo ao dia 31, tá? E aí se eu coloco aqui, o formato está certo, mas isso daqui não é uma data válida. E aí eu consigo fazer essa validação e aparecer aqui uma mensagem que a data está incorreta. E aí se eu tivesse um botão de salvar aqui também, eu poderia impedir o registro, né, impedir esse salvamento ser executado, porque isso daqui não é uma data válida, considerando aí o nosso padrão de calendário, ok? Vamos ver como que a gente faz isso, tá? Bom, aqui eu coloquei esses campos, né, simulando um cadastro. Então aqui a gente tem um label chamado label 8, e esse label ele está invisível, o formato, o padrão dele está como invisível, né, está como false, a propriedade visible. E conforme a gente coloca uma data que não é correta, ele muda isso daqui para visible, tá? Para true, a propriedade visible para a gente poder ver. Só que eu vou fazer do zero aqui com vocês. Vou apagar o código que a gente tem aqui e vou mostrando ou comunicando aí como que é feito o passo a passo, tá? Então vamos lá. Aqui primeiro vamos fazer aqui com de data. Basta você dar um duplo clique aqui, você vai vir automaticamente para a propriedade, para o evento change, né? Que é quando você muda. Mas só que não é isso que a gente quer. A gente quer o evento
key press, né? É quando você pressiona o teclado, quando você efetivamente está digitando. Quando você efetivamente está digitando, é isso daqui que você vai fazer essa inserção desse código, tá? Quando você estiver digitando, ele vai ler esse código, onde a gente vai definir que o mi.txt data, que é o nome aqui do meu campo, e se o nome tiver um campo diferente, você vai poder mudar, ponto max weight igual a 10. Então, estou dizendo que o máximo que ele vai aceitar são 10 caracteres, tá ok? E aí eu começo a usar um case aqui, que eu já tenho o código pronto. Então tem aqui, ó. Ele vai fazer um select case, tá? Considerando aí o padrão de KIC, né? Tem uma biblioteca aí na internet que você consegue achar para entender quais são os padrões desse KIC, né? Que ele mapeia o teclado aí. Então basicamente ele aceita o backspace, ele aceita o KIC 8, né? Seria a codificação aí do teclado 8, que é o backspace. Ele aceita também o 13, que é o nosso tab, onde ele vai mudar de campo. E se for do 48 ao 57, 48 ao 57 é basicamente os números, né? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E aí ele aceita os números apenas, tá? Que são esse intervalo aqui dessa codificação aqui, ok? E aí se for nessa situação, se eu estivesse pressionando o teclado dentre os 48 aos 57, que na verdade reflete aos meus números aqui do teclado, ele vai pegar aqui e vai conferindo, tá? Se o cell start, né, a seleção start for igual a 2, ele então vai inserir depois uma barrinha. E se for igual a 5, ele vai inserir outra barrinha, tá? E aí, caso a gente selecione aí qualquer outro número que não seja nenhum desses, né, 8, 13 ou de 48 a 57, ele vai retornar igual a 0 e não vai afetar em nada o nosso código. Feito isso, basicamente está pronto. Então, se eu digito qualquer tecla do meu teclado que não seja os números em si, ele não reflete ali no campo. Mas se eu começar a digitar um número, ele vai refletir para mim, tá ok? E aí, o que ele faz? Ele vai ver que é 1, 2, o cell start, e aí no terceiro campo ele já insere uma barrinha. E aí eu digito de novo, 3, 4, quando ele vê que é o 5, ele já insere uma barrinha depois, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, inseriu a barrinha. 3, 4, inseriu mais uma barrinha. Então, basicamente, isso aqui que a gente está vendo nesse código. E aí você fala, Fernando, mas agora eu quero fazer essa validação para ver se a data está correta ou não. A gente pode fazer aqui, ó. Eu vou clicar aqui de novo, ele vai vir aqui para o evento kpress, a gente vai mudar para o evento after update, tá? Depois da gente atualizar, depois que eu atualizei, quando eu altero e saio desse campo, automaticamente eu quero que ele faça essa validação. Então, como que é esse código para a gente ver se foi preenchida uma data da maneira correta? É simples, eu vou colocar aqui if mi.txtdata. Então, and if. E aí, aqui seria igual uma data, né? Se isso aqui fosse uma data. Existe uma função aqui no VBA que é chamado isDate. Essa função isDate, ela só tem uma expressão, tá? E ela é do tipo booleano, ou é verdadeiro ou falso. Então, basicamente, eu colocando aqui entre parênteses, eu estou dizendo se esse campo daqui é uma data, ou seja, se verdadeiro que esse campo daqui é uma data, então ele vai executar alguma coisa. Caso contrário, ele não vai executar nada. Então aqui, se for verdadeiro, se for uma data, né, o mi.label 8.visible vai ser igual a false. Não quero que mostre aquela mensagem de data incorreta, porque a gente já conferiu aqui e é uma data que está sendo preenchida. Agora, else, o mi.txt data, não, é o label, né? .label 8 .visible é igual a true, ok? Então agora eu já tenho as duas validações. Conforme eu vou preenchendo, ele vai se moldando e deixando uma máscara, visualizando ali um formato de data, né? Evitando o risco da pessoa esquecer de colocar barra, da pessoa querer
inovar e colocar um tracinho para separar, da pessoa querer colocar um tio para separar, né, o usuário querer fazer essas modificações da cabeça dele, você automaticamente vai inserir a barra, não vai deixar que ele insira, e depois disso ele ainda vai validar se a data é existente. Então, se eu colocar aqui data 66, 66, 55, isso aí ele vai dizer que é uma data incorreta porque não existe dia 66. Se eu colocar aqui 77, tudo certo, ele não vai inserir. Agora, se eu coloco 1 de 1 de 2022, aí a gente, depois de fazer o update, ele vai sumir a mensagenzinha porque 1 de 1 de 2022 é uma data, tá ok? Então agora a gente vai partir aqui para o CPF, seguindo a mesma lógica. Dei um duplo clique, a gente veio para o txt.cpf.change, só que a gente vai utilizar o keypress, né, que é quando o teclado for pressionado, e a gente vai fazer essa validação aqui. Vamos lá. E aí, você vai precisar só se olhar aí no seu código para referenciar, para dar uma conferida, para ver se aqui o seu nome txt.cpf está igual ao meu. Se você colocou txt.cpf1, txt.cpf2, aí você vai fazer a adaptação aqui mudando o nome do seu controle, ok? Então, basicamente aqui segue as mesmas propriedades. Eu estou dizendo que o meu campo txt.cpf ele vai ter um conteúdo máximo de 14 caracteres. A gente vai permitir o 8 para ele apagar, para permitir o backspace, para a gente conseguir apagar e corrigir. A gente vai permitir o 13, né, dessa mesma biblioteca case, que simula o tab para a gente pular. E a gente também só vai permitir do 48 ao 57, igualzinho a gente fez aqui com a data, a gente só quer números. O CPF é composto de números. A diferença é que quando eu estiver na linha depois da 3, depois que eu estiver no terceiro caractere, eu vou inserir um pontinho. Depois que eu estiver no sétimo caractere, ou seja, no oitavo, eu vou inserir um outro pontinho. E depois que eu chegar no 11º, eu vou inserir um traço. E assim a gente tem aqui, quando eu tenho 1, 2, 3, cheguei no terceiro, ele vai agora, quando eu digitar a próxima tecla, ele automaticamente vai inserir um pontinho. Tá vendo? Eu digitei o 4, ele já inseriu o ponto ali. 5, 6, se eu digitar o próximo, ele vai inserir outro ponto. E se eu digitar mais 2 números, ele vai inserir ali o tracinho para mim. Então eu tenho aqui o formato certinho, sem me preocupar com a pessoa fazendo a digitação incorreta ou resolvendo digitar qualquer outra coisa que não seja número aqui nesse campo. Tá ok? Então a gente já conseguiu resolver esse de 2. Vamos para o CNPJ. Vou apagar aqui que a gente não vai utilizar o change. Vim aqui txt cnpj.keypress. E aqui do CNPJ, a gente vai seguir a mesma lógica, tá? Do CNPJ, a gente tem um padrão um pouquinho diferente. Ele é um valor maior, né? Ele tem 18 caracteres. E aqui tem um exemplozinho do formato, como ficou. E aí a gente faz aquele KS, né? Mesma coisa. A diferença é que a gente vai inserir o ponto na terceira posição, vai inserir na 7ª posição outro ponto, na 11ª o tracinho, e na 16ª a barra, quer dizer, e depois na 16ª um tracinho, tá ok? Então vamos lá. Se eu digito aqui qualquer coisa, ó, você vê que ele vai ficar no formato de CNPJ, tá ok? E fica no formato de CNPJ. Isso vai facilitar em muito, né? O quanto mais você puder validar o seu projeto, menos o usuário vai ter chance de estragá-lo, tá? Vai por mim. É basicamente isso. Então a ideia aqui é que você faça essa validação para que você não tenha o risco de ter aí um cadastro falho, tá? Vamos para o CEP aqui, sem mais delongas. Deixa eu ver aqui no KeyPress. Aí a primeira coisa que você faz é definir qual é a quantidade máxima, né? Então é 10. E aqui segue a mesma coisa, ele vai colocar um ponto e um traço nas respectivas posições, tá? Já mapeados. Aqui no CEP eu vou colocar 1. Ó, então, esse daqui um formato de um CEP, tá? Se eu seleciono tudo e começo a digitar, ele faz aí a formatação sempre certinho para mim. E agora a gente vai para o telefone, tá? O telefone eu tenho aqui pronto, mas o celular eu não tenho. E a gente dá uma olhadinha como fazer adaptações aqui. Para o telefone eu tenho aqui, eu vou colocar o KeyPress, tá? Colei aqui, e aqui a gente tem que o fone, né? TXT fone, o meu é telefone o nome. Então tem que vir aqui, tem que dar uma mudada aqui.
ST telefone. Ok? Então tem que fazer essa adaptação aqui, nesses campos aqui onde a gente vai fazer a inserção. Tá? E é isso que você vai fazer no seu. Então, basicamente, eu vou inserir aqui logo na primeira posição, na posição 0, né? Eu vou inserir aí um parêntese, depois vou fechar esse parêntese e vou colocar um tracinho lá no meio, tá ok? E o máximo que eu tenho aqui são 13 caracteres. Quando eu dou a execução, a gente vem aqui no telefone, eu vou digitar aqui meu telefone, ok? E aí ele fica no formato certinho de telefone. Se eu continuo digitando aqui, ele não entra mais, mesmo números, tá? Se eu apagar, eu consigo corrigir. Se eu apagar tudo e tentar digitar alguma letra, não vai rolar. Mas eu tenho aqui um formato de telefone padrão, tá bom? De celular, vamos fazer de celular? Celular vai ser basicamente a mesma coisa. E aí você consegue adaptar aí para sua empresa ou para o seu projeto, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir o tamanho máximo, tá? Então o celular.max ele vai ser igual a 14, né? O telefone foi 13, o telefone é 13 e o celular ele só tem um a mais, que é o 14, tá? E aí você vai pegar essa mesma propriedade aqui de início, onde a gente permite só para ele dar o tab, só para ele apagar, e somente números, caso seja algo relacionado a números, tá ok? Geralmente esses formatos são de números. Então vou pegar toda essa parte daqui. Ok. E aí eu vou vir aqui fazer essa validação. Vou colocar... Na verdade, eu vou colocar essas mesmas coisas aqui, porque o celular é igual ao... celular é igual ao telefone, basicamente, né? Só que a única diferença aqui é que no 0, no 3 a gente vai colocar, e não no 8. Mas agora aqui no 9, eu vou colocar, depois do 9, na 10ª posição, eu vou colocar um tracinho. E isso vai me dar um espacinho a mais para eu poder colocar um 9 na frente do número de celular. Né? Então, se eu coloco aqui 21, 9... Opa! Então tem aqui KeyPress. Ah, tá. Eu não fiz a edição aqui. Então aqui eu tenho que copiar esse TXT celular e fazer as alterações aqui da maneira correta. Tá? Então eu vou selecionar aqui e vou alterar todos esses campos aqui. Agora sim, se eu vir aqui no celular e começar a digitar, ele vai fazer a inserção da maneira correta, colocando aí o traço na posição 10 de digitação e não mais na posição 8, como aqui no telefone. Né? Na posição 9, na verdade, que é essa posição aqui, tá? Então a gente consegue ter todos esses formatos. E agora, por último, a gente vai colocar isso aqui em formato de moeda. Tá? Então, moeda change, na verdade a gente vai utilizar a propriedade after update, e aí a gente consegue fazer essa alteração aqui. Eu vou colocar aqui chamando mi.txt moeda, e aí eu vou colocar o formato dela. É igual a format. Aí ele pede aqui nessa função format, né? Que é a própria expressão, que é o mi.txt moeda, que é o campo que você quer colocar nessa formatação, e o formato dela, tá? O formato aqui que é o que a gente vai utilizar. O formato nesse nosso caso vai ser o currency, que é moeda em inglês. Então, basicamente, eu estou dizendo, olha, você vai adotar o formato de moeda. Depois que eu atualizar, que eu digitar qualquer coisa e atualizar, você vai adotar o formato de moeda. Vamos lá. Se eu coloco aqui 100 e saio, ele automaticamente altera para mim o formato currency, né, que é o formato de moeda. Lembrando que isso daqui é para o formato de moeda brasileiro. Aí, se tu tiver com um computador com Office americano ou tiver como padrão outro formato de moeda, ele vai trazer aqui no padrão que você já tem aí no seu Office, tá bom? A gente está trazendo como currency. Ah, Fernando, tá trazendo como dólar aqui no meu, não quero mudar o formato padrão, mas eu tenho um projeto aqui que eu quero que ele traga em real para mim, por alguma razão. Então, nesse caso específico, você vai mudar de currency para esse formato aqui, ó, que é o R cifrão. E aí você coloca o jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Ele vai entender que isso daqui é o formato da... Quer dizer, ele vai entender não, a gente está passando para ele que é o formato da moeda real. Então ele faz da mesma forma que o formato currency, no meu caso aqui, que ambos, né, eu estou pedindo para trazer na moeda real brasileiro, tá? O meu padrão já está a moeda real brasileiro. No seu caso, se não tiver, você pode utilizar ou um ou outro projeto, tá bom?
Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então você pode brincar aqui, como eu falei, se a sua empresa tiver alguma matrícula que tem uma posição diferente, que tem símbolos diferentes, que você precisa manter um padrão de formatação, vale muito a pena você utilizar isso aqui no seu projeto, porque se você não utilizar, pode ser que aconteça, né, do usuário digitar incorretamente algum ponto, você ter problema de cadastro, dar algum estouro aqui de execução do seu VBA, tá bom? Então vai por mim, utilize nos seus projetos, nesses campos de cadastro mais comuns, você vai deixar o seu projeto mais profissional e vai evitar trabalho e falhas aí na execução do seu projeto por conta de desatenção do usuário, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se essa aula foi útil, não esqueça de curtir, de comentar. Eu fico muito feliz com o comentário de vocês. Tenho recebido bastante comentários, tentado responder a todos sempre que posso, tá? Eu respondo a todos, na verdade, mas tenho tentado responder sempre o mais rápido que posso. Espero continuar aqui de alguma forma trazendo bons conteúdos para vocês. E se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem nos comentários. Se gostou do vídeo, também deixem nos comentários. E se não for inscrito, aproveita para se inscrever e assistir os outros vídeos aqui do canal, que foram feitos aí com bastante capricho. Eu vou ficando por aqui, agradeço quem ficou assistindo até o momento e até te vejo na próxima aula. Valeu, um beijo e tchau, tchau.